A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Êxodo, capítulos 1 e 2. E todo aquele tempo de José, de Jacó e dos seus irmãos passaram. 430 anos decorreram daquele tempo. Os reis do Egito mudaram, de forma que a palavra de Deus diz que eles não se lembravam mais de José e do que ele fez. É normal isso acontecer com o passar do tempo. E às vezes, até num curto período de tempo, pessoas esquecem aquilo que outras fazem de melhor para elas. Você sabia? Nós sempre devemos ser gratos. Mas Deus tinha propósito nisso. A Bíblia diz que o povo de Israel, conforme a palavra do Senhor, se multiplicou de uma maneira extraordinária. E o faraó da época fica preocupado. Ele diz assim: se eles se rebelarem pela quantidade deles, se juntarem aos nossos inimigos, eles vão nos dominar. E ele começa a enrijecer a vida dos israelitas, colocando eles em trabalhos forçados, escravos. Eles se tornam no Egito. Eles edificam 2 grandes cidades no Egito, debaixo de escravidão. Mas, por fim, isso parecia não resolver. Quanto mais oprimido eles eram, mais eles cresciam. Aqui uma verdade a respeito do povo de Deus. Quanto mais se oprime o povo de Deus, mais ele vai crescer. A gente enxerga isso no Novo Testamento, quando a igreja cresce em Jerusalém e depois ela é perseguida. Ao ser perseguida, foi assim que ela mais cresceu e se espalhou. E depois no Império Romano, quando ela foi perseguida, quanto mais perseguida ela era, mais ela crescia e se multiplicava. Há histórias também contemporâneas do nosso tempo. Você sabia? Tem uma igreja em El Salvador, chamada a Igreja de Elim. Ela cresceu debaixo de 10 anos de guerra civil em El Salvador. E esse período de 10 anos foi o tempo que ela mais cresceu. Ela partiu de uma pequena igreja de irmãos para uma igreja com mais de 30 mil pessoas espalhadas na cidade, que sobreviveram e se multiplicaram no meio daquela guerra civil de 10 anos. Foi no meio disso que 2 pessoas, Arão e Joquebede, têm o desejo de ter um filho. Imagina ter um filho num tempo complicado, onde Faraó diz que todo filho homem nascido deveria ser jogado no Nilo. E eles têm um menino tão lindo. E ela tenta, a mãe Joquebede, escondê-lo de todas as maneiras. Mas chega um momento que ela tem que cumprir o que era determinado. E ela coloca ele num cesto calafetado de junco e lança ele no Nilo. E ali, uma mãe tem esperança que algo aconteça de melhor para o seu filho. Ela pede para que a sua filha acompanhe o cesto de junco de longe. É interessante que naquele mesmo dia, a filha do faraó foi banhar no Nilo. E o cesto foi dirigido pela correnteza da água, até as mãos da filha de Faraó. Qual a chance disso acontecer? Eu vou te dizer, é quando há propósito de Deus. Quando há propósito de Deus, a sua graça age de uma maneira poderosa. Quer dizer, Deus está agindo onde você não consegue ver. É interessante que a filha de Faraó pega no braço aquele menino e ela logo se liga a ele. Ela reconhece que é uma filha de Hebreus, que é uma condenação sobre ele. Mas ela tira ele das águas. E ela recebe uma sabedoria de chamar uma das hebreias para que amamentasse o menino enquanto crescia. É interessante que a pessoa manda chamar a sua própria mãe, Joquebede. E ela cuida do seu filho, do menino, ali para filha de Faraó, e ainda recebe um salário para fazer isso. Isso não é graça de Deus? Eu quero te dizer que isso também acontece nos nossos dias. Deus está agindo de uma maneira poderosa para nos livrar de situações difíceis e mais, de providenciar o sustento de onde você menos espera. Eu creio que no coração e no olhar de Joquebede, ela nunca esperaria que seu filho fosse preservado. E ao mesmo tempo, o próprio Faraó a sustentasse o seu filho até o crescimento. Quer dizer, só o mover de Deus, só a graça de Deus diante do impossível. Por isso, minha palavra para você, nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança diante de coisas que parecem não ter saída. Joquebede, Arão,
não enxergavam saída, mas Deus estava agindo. Ele tem a porta de saída, a porta de esperança. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.